Olá, pessoal. Eu estou aqui então para nós resolvermos o exercício 8, tá? O exercício 8 ele é bem interessante e nós vamos aplicar a análise de componentes principais. Ele fala de um planejamento fatorial empregado para determinar diversos elementos químicos em águas, só que são águas residuárias, de efluentes salinos da indústria petroquímica nacional. Tá? Esse trabalho foi publicado em 2006 na Analítica Química Acta. Está aqui o link, quem quiser dar uma olhadinha no trabalho original. E ele é bastante interessante porque ele usou um método que eu já até comentei anteriormente, que é o ponto nuvem, né? Esse método do ponto nuvem para pré-concentrar alguns elementos químicos em efluentes salinos de refinarias de petróleo. Os autores do trabalho, eles empregaram aqui um tempo de irradiação em minutos, variando aqui de 2 até 10 minutos, o pH do processo, né? Variando aqui de 3 pH ácido até 9 pH básico, e o tampão, né? A concentração do tampão, concentração final do tampão, variando aqui de 4 até, eu esqueci de colocar a unidade do tampão, mas enfim, de 4 decimol por litro, ou milimol por litro, né? De 4 até 40 milimols por litro. Bem, então foi feito um planejamento fatorial do tipo Dollard, só que modificado. Ó. Aqui tem 5 níveis, aqui tem 5 níveis, aqui tem 3. Tá? Bem, tem 3 réplias no ponto central. São 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 experimentos. Certo? E aqui que está o problema. O problema é, não tem uma resposta a ser otimizada, são 6 respostas. Né? Cádmio, crômio, cobre, manganês, níquel e chumbo de águas residuárias de refinaria de petróleo. E, obviamente, o que os autores do trabalho querem é o seguinte: quais condições experimentais devem ser utilizadas para maximizar esses sinais aqui, né? Para aumentar o sinal. Bem, não é uma tarefa muito fácil, né? Mas vamos dar uma olhadinha, vamos ver aqui, ó, os dados originais. Deixa eu abrir aqui exercício. Exercício 8. Vamos atacar esse exercício aqui de maneira bem interessante, tá? Vamos fazer uma série de coisas aqui. Então tá aqui, ó. A, o tempo de radiação, o pH e o buffer concentration, né? A concentração do tampão. Então são aqui 15 experimentos, tem as 3 réplicas no ponto central, né? São esses experimentos aqui, ó. Pintado de amarelo. Então vejam que, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Vejam que o tempo está variando de -1 a +1 e de meio e meio, né? Então, são intervalos regulares. Cada meio, né? Ó, o maior é 10, o menor é 2. 10 mais 2, 12. Dividido por 2, 6, né? A média é 6, o ponto central é 6. Entre 1 e meio, tem um intervalo de meio. Entre meio e zero, outro meio. Entre zero e menos meio, outro meio. Entre menos meio e -1, outro meio. Então, está variando de meio e meio. E cada meio aqui equivale a 2 minutos de radiação. Né? Então, veja que nem precisa de fórmula nenhuma. Você consegue fazer esses cálculos aqui de cabeça. A mesma coisa para o pH é a mesma coisa para a concentração de tampão. A concentração de tampão é até mais fácil, são só 3 níveis. Tá? Se eu plotar, então, o tempo contra o pH, variável um contra a variável 2, tá aí, ó. Eu tenho esse perfil, tá? V1 versus V2. Eu tenho esse perfil aqui. Vamos ver como é que fica os outros. V1 contra V3.
Ah, eu esqueci de. Deixa eu voltar. Eu esqueci de copiar, né? Olha, deveria ter copiado e colado para cá, né? V1 contra V3. Aí, V1 contra V3. Então, vejam que variável um e variável 2 estão sendo variadas em 5 níveis e a variável 3 em 3 níveis. Se eu botar aqui V2 contra 3, V2 contra 3. Deixa eu mudar aqui. V2 contra 3. Pronto. Vamos colocar aqui bonitinho, né? Bem alinhadinhos. Então, tá aí os gráficos para vocês verificarem como essas variáveis se comportam. E aqui que está a encrenca, né? São 6 respostas. Vamos dar uma namoradinha nessas respostas primeiro? Porque a primeira coisa que a gente pode avaliar é o seguinte: como que essas respostas variam, né? Elas estão correlacionadas? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Dados, análise de dados, correlação. Vou selecionar tudo, inclusive o cabeçalho. Eu preciso falar que o rótulo está na primeira linha. Nova planilha, correlação. Aí, deixa eu aumentar aqui, ó. Olha só. Os dados positivamente correlacionados, né? Algumas correlações muito fortes, né? Ó, manganês com cobre, cobre com crômio. Eu posso, inclusive, ó, ver isso graficamente aqui, ó. Inserir todos, vamos ver aqui, ó, contorno. Aí, ó, gráfico de contorno. Eu posso, inclusive, pegar isso aqui, ó, botão direito, mover para nova planilha, correlação 2, certo? Aí. E aqui está a legenda. Deixa eu pegar essa legenda, passar ela para o lado aqui, ó, para ela ficar um pouquinho mais maior. Não, não está funcionando, né? Não está deixando eu fazer. Mas enfim, vou aumentar a fonte da legenda aqui, ó. Aí. Então vejam que tem alguns elementos químicos, né, que têm uma baixa correlação, ó, manganês com níquel, né? Inclusive, o níquel, olha só, ele tem, aqui está nessa faixa amarela e cinza, ó, são as menores correlações. E tem outros que têm fortes correlações, né? Olha só, olha o níquel aqui, ó. Bem, o que que significa isso, hein? Você quer dar um tempinho para você pensar? Pode dar uma pausa no vídeo, pensa um pouquinho. A ideia aqui é o seguinte, ó, esse níquel vai dar trabalho. Porque olha só, tá todo mundo falando a mesma língua, com exceção do níquel, né? Olha, o cobre com o crômio estão super correlacionados, né? Eu vou até pintar isso aqui em verde, por exemplo. O níquel com cádmio não tá legal, né? Eu vou pintar aqui de laranja, né? Tá muito baixa essa correlação. E tudo que envolve o níquel são as menores correlações, tá? Então, vamos plotar aqui, só para a gente poder ver graficamente, ó, cobre com o crômio. Cobre, ó, crômio com cobre, né? Tá aqui. Seria, ó, crômio versus o cobre. É, crômio versus o cobre. Olha só, como que esses dois caras aqui estão muito correlacionados. O que que você quer dizer, Denis, com muito correlacionados? Quer dizer o seguinte, o que é bom para um é bom para o outro. Então, eu não preciso ficar otimizando as condições visando só o crômio. Quando eu faço isso, eu estou otimizando para os dois ao mesmo tempo.
Tá me entendendo? Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente, tá? Agora, se eu ploto aqui, olha, o níquel com cádmio, ou melhor, cádmio com níquel. Cádmio, deixa eu ver aqui. Deixa eu trocar essas bolas aqui. Deixa eu passar isso aqui para baixo. Cádmio com o níquel. Cádmio e o níquel. Olha só, cádmio com níquel. A relação é muito fraca, né? Muito fraca. Ou seja, o que é bom para o cádmio pode ser que não seja bom para o níquel. É, esse é um problema. Vamos deixar a coisa aqui, tá? Vamos deixar a coisa aqui, por enquanto. Uma outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Dados. Análise de dados. Estatística descritiva. Ok? Vou selecionar todos os dados aqui, ó. Inclusive o cabeçalho. Fotos na primeira linha. Eu quero uma nova planilha, ó. Resumo estatístico. Um. Eu quero resumo estatístico. Resumo estatístico. Pronto, só isso. Tá lá. Então, eu posso pegar isso aqui, ó. Passar assim, ó. Tá vendo? Aí eu vou retirar os elementos aqui, né? Essas descrições não me interessam. Pronto. Tá aqui, ó. A média, a mediana, média, o erro padrão, a mediana, a moda, o desvio padrão, a variância, a curtose, simetria, o intervalo, o mínimo, o máximo, a soma e a contagem. Todos os dados, tá? Curtose é o grau de achatamento da gaussiana. Quanto menor a curtose, mais achatado são os dados, né? Mais distribuídos eles estão. Quanto maior a curtose, mais incúme está a distribuição. E a simetria? Quanto mais perto de zero for a assimetria, mais próximo é a média da mediana e da moda. Se você tem assimetria, se você não, se o conjunto de dados tem assimetria igual a zero, média, mediana e moda são iguais. Quanto mais diferente for de zero a mediana, desculpa, a assimetria, mais diferentes são a média e a mediana, tá? É isso que está dizendo esses dados aqui. A moda é o dado que mais se repete, não tem nenhum dado que se repete, então ele não calculou. A mediana está no meio, o desvio padrão nós já sabemos, a variância nós sabemos. O erro padrão é o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número de argumentos. Então, vamos lá. É o desvio padrão dividido pela raiz quadrada de 15. Aí, né? Esse é o erro padrão. Então, é o desvio padrão. Deixa eu colocar aqui do lado, ó. É o desvio padrão dividido por n elevado a meio, né? Raiz quadrada do número de argumentos. Esse é o erro padrão. E ele é um dado intuitivo para saber o quão grande é o erro dos dados, né? É a distribuição dos dados. Veja que desses dados aqui, o mais, vamos dizer assim, o que tem a menor distribuição, né? O menor desvio é o chumbo. O resto tem erros muito grandes. No manganês, ó, varia demais, né? O manganês varia de 6.000 a 20.000. E o chumbo varia de 1.500 a 2.000, tá? Bem, eu acho que eu consegui explicar tudo aqui para vocês. Vamos salvar. Bem, aí agora, eu não posso trabalhar com esses dados, fazer uma PCA com eles dessa maneira. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou
pré-processar eles. Pré-processamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dados e vou sentar na média e depois eu vou dividir pelo desvio padrão, ou seja, vou autoescalar os dados. Geralmente, dados de concentração são autoescalados, né? Então, é isso que eu vou fazer aqui com esse conjunto de dados. Eu vou autoescalar eles. Aqui, todos eles ficam com a média zero e desvio padrão igual a 1. Ou seja, todos eles vão ter a mesma importância na hora de analisar a PCA. Então, olha, eu vou calcular aqui a média, ó. Média e o desvio padrão, certo? Média de padrão, DESV, PAD. Aqui, calculei a média de padrão desses dados. Aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados originais, ó, os dados originais, e vou subtrair na média. A média está na linha 17. E vou dividir pelo desvio padrão. O desvio padrão está na linha 18, né? Estou fixando a linha 18. Então, olha, aqui estão os dados autoescalados agora. Média 0, desvio padrão 1, né? Aqui está dando 6,4 vezes 10 a menos 16. Poxa, isso é zero, né, turma? É zero. Bem, aí com esses dados, nós vamos fazer a PCA, tá? E a gente vai ver a tendência desses dados. Tá? Nós vamos fazer a PCA e nós vamos fazer também a HCA dos dados. Nós vamos fazer também a HCA dos dados. Bem, então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente vai proceder tudo isso aqui. Ok. É respirar aqui. Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui importante. Análise de dados, estatística descritiva. Se eu fizer estatística descritiva 2, ó, eu estou fazendo agora uma estatística descritiva dos dados autoescalados, né? Então vejam que a questão do tose não mudou muito, né? Não vai mudar, né, pessoal? Não mudou. Mas a média e o desempadrão, a média agora é zero, a variância é 1, o desempadrão também é 1. Ok? Bem, então até agora eu não fiz basicamente muita coisa nesses dados, né? Não fiz muita coisa aqui. Só estou namorando eles. Deixa eu colocar esse resumo estatístico aqui perto. Pronto. Ah, uma outra coisa que eu acabei esquecendo de fazer é a covariância. Vamos fazer a covariância? Nova planilha. Covariância. Tá aqui a covariância. Essa diagonal principal, deixa eu aumentar, é a variância. Variância do cádmio. E aqui está a covariância. Olha, veja que tem covariâncias muito grandes, né? Por exemplo, manganês com cádmio. E a correlação manganês com cádmio também é alta. E essa covariância, ela é positiva. Então, o cádmio e o manganês estão aumentando juntos, né? E veja que o níquel tem a menor covariância de todos eles, né? Uma das menores covariâncias. Então, o níquel ele não está variando muito com os outros, não, tá? Bem, agora, deixa eu salvar, salvei. Vamos para o Octave. Bom, vou pegar os dados originais aqui, do Octave.
Pensando se eu posso fazer mais alguma coisa. Acho que não. Vamos lá. Vamos pegar os dados originais do Octave. Vou passar aqui no bloco de notas. Vou trocar vírgula por ponto e vou salvar. Teste. Salvei. Vamos abrir o Octave. PKG, CLC. E vamos colocar aqui no exercício 8. Load, teste. Então, aqui, vejam que eu passei apenas o Y, né? Apenas os sinais, tá? Então, vou chamar Y é igual a teste. Tá aí, todos os sinais. Se eu fizer o seguinte, ó, plot Y, todas as linhas, coluna 1. Vou plotar só o primeiro aqui, ó. Como uma tracinho com bolinhas vermelhas. Aí, os 15 experimentos, certo? Os 15 experimentos. Estão lembrados dos experimentos 7, 8, 9? Ó, 5, 6, 7, 8, 9. Isso é o ponto central, né? Tá bem parecido, né? Ok? Eu vou fechar isso aqui. Só tô visualizando. E eu tinha autoescalado os dados aqui. Aí, Dani, vou ter que fazer isso aqui na mão? Opa, claro que não. Eu já vou baixar aqui para vocês duas rotinas novas que nós vamos usar. Então, vou entrar lá no YouTube. Vamos pesquisar aqui o Edenir. Tá aqui. Ó, eu vou aqui agora lá no Dropbox. Vou precisar de duas rotinas. E que rotinas são essas? Nós vamos precisar da rotina data pré, essa aqui, ó, baixar. Continue apenas para baixar. Rotinas. E vou precisar da rotina que se chama PCA diz, está aqui. Pronto. Então, para que servem essas duas rotinas? A data pré serve para pré-processar os dados, né? Então, vamos dar uma olhadinha nela aqui, ó. Help data pré. Então, a data pré serve para centrar os dados na média e autoescalar os dados, ó. A linha de comando é essa aqui, ó. Eu vou copiar. E vou colar aqui, ó. Colei. Aí, o que eu quero fazer? Eu quero pegar a matriz Y e eu quero pré-processar ela. Ó. Eu quero obter ela autoescalada. Ó, então, a entrada, eu entro com a matriz, eu vou entrar com a matriz Y e eu quero sair com ela autoescalada. O autoescala que me interessa. Sai também o central da média, a média e o padrão. Só que eu vou aproveitar aqui só a matriz autoescalada, né? Essas rotinas, elas são gerais, né? Então, aqui eu posso usar os dados autoescalados ou central da média de acordo com a característica do dado.
Dados de concentrações são geralmente autoescalados. De concentrações, de sinais, né? De propriedades físicas, né? Densidade, peso molecular, são autoescalados. Dados de espectros do infravermelho, espectro UV visível, são centrados na média. Então, entra. Então, olha, já autoescalei os dados. Aqui estão os dados originais, os dados autoescalados e os dados centrados na média, que não me interessam. Eu esqueci de salvar, né? Ó, save. Esse aqui vai ser o exercício 8. Vou apagar algumas coisas. Ó. Clear, XCM, o answer, o teste, XM, XSTD. Pronto. Save. Ó lá. Y alto. Tá aí os dados autoescalados. Tá igualzinho que eu fiz lá no Excel, né? É para ser, né? Dá uma olhada, ó. Menos 0,47001. Aí. Bem, agora eu vou pegar esses dados e vou calcular PCA. Help PCA diz. Então, olha só. Eu vou pegar aqui, ó, copiar e vou colar. Só que dessa vez, ó, ponto e vírgula no final, eu vou calcular a PCA dos dados autoescalados. E vou ter como saída os scores, os loadings e a variância explicada. Dá um enter. Pronto. Então, aqui, ó, vamos analisar os dados. Primeiro que eu vou olhar vai ser a variância explicada. Vejam que a primeira componente principal, ela está retendo 80% das informações. A segunda, cerca de 16%. As duas primeiras, cerca de 96%. Então, veja que com apenas duas componentes principais, eu consegui explicar grande parte das informações, né, desses dados. Né? Isso é uma propriedade incrível da PCA. Né? Nós tínhamos 6 variáveis originalmente, reduzimos tudo para duas. Ou seja, basicamente duas coisas muito importantes lá dentro. Já perceberam quais são? O níquel sozinho e os outros 5 elementos químicos que estão totalmente correlacionados. Tá? Vou fechar isso aqui. Agora, aqui eu tenho os scores e aqui eu tenho os loadings. A barrinha do zoom está bem na frente. Por isso que às vezes parece que esse cara parece que tá um treco, né? Não consegue mexer. É o zoom. Então vamos lá. Aqui estão os scores, aqui estão os loadings. Os scores é a projeção das amostras, das 15 amostras, dentro do novo conjunto de dados. E aqui estão os loadings, que é o peso das variáveis. Então vejam que, ó, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o seguinte, ó. Vocês estão vendo aqui um grupinho de amostras, ó. 7, eu posso te dar um zoom. 7, 8, 9. 7, 8 e 9 são o quê? O ponto central, olha só. Eles estão perto, bem perto entre si. Claro, são iguais. Né? Isso mostra que o erro puro deve ser muito baixo, né? Vamos. Opa, não é isso que eu queria. Vamos. Autoscale. Pronto. Aí nós temos aqui agora. Deixa eu aumentar.
Bom, nós temos aqui agora, ó, a amostra número um. Está bem perto do ponto central. Deve ter o mesmo resultado, né? Só que aqui estou vendo de forma multidimensional, né? Bem, a grande maioria das amostras estão aqui, ó. Tem algumas do lado positivo da PC1, outras do lado negativo da PC1. Nos loadings, nós temos basicamente todo mundo do lado positivo da PC1. Os elementos 2 e 3 estão perto um do outro. Os elementos 2 e 3 são 2 e 3. É o crômio e o cobre. O crômio e o cobre. O crômio é o 2, o cobre é o 3. Tem a maior correlação. Obviamente, isso mostra que eles estão perto um do outro. E quem é que está longe, né? Vocês vão ter um grupo aqui de sinais, né? Quem é que está longe? O elemento 5. Puxa, quem é o elemento 5? O nosso querido níquel, né? O nosso querido níquel. Bem, então vejam que basicamente o que eu preciso fazer é o seguinte: eu preciso usar os scores da PC1 como nova resposta. Por quê? Porque os scores da PC1, né? Qual que é a ideia aqui da PCA com o planejamento fatorial? Eu estou vendo que todas as variáveis estão do lado positivo da PC1. Então, se eu usar os scores da PC1 como única resposta, eu posso encontrar uma condição ótima de trabalho para todas as respostas ao mesmo tempo. Essa é a ideia. Uma possível exceção é o níquel, porque o níquel está tá meio desgarrado do bando aqui, né? Ó, eu tenho 5 elementos aqui, mais ou menos juntos, e o níquel está meio longe, né? Então pode ser que o que seja bom para o níquel não está sendo bom para os outros 5 elementos. Mas a priori, se eu usar a PC1, objetivando maximizar a PC1, eu consigo bons resultados para todos os experimentos, tá? Bem, então, o que eu vou fazer agora? Eu vou salvar isso, vou pegar os scores da PC1 aqui, vou passar para o bloco de notas, vou substituir ponto, opa, ponto por vírgula. Substituir. Vou copiar isso aqui e vou passar para cá, por exemplo. Então, aqui estão os scores da PC1, que explica aí 80% dos dados. Então, com esses scores da PC1, que eu posso trabalhar agora para fazer um modelo global, com todas as variáveis. E eu quero maximizar os scores da PC1. Por quê? Porque com os scores da PC1 no nível alto, né, em positivo, eu consigo ter altos sinais de todas as variáveis, né, de todas as respostas monitoradas. Bem, por que que isso é possível? Porque há uma correlação boa entre todas as respostas. A exceção ali é o níquel, né? Então pode ser que o níquel a gente não consiga boas respostas aqui. Tá? A exceção plausível ali é o níquel. Ok? Bem, então eu vou parar esse vídeo aqui e no próximo a gente vai calcular o modelo. Tá bom? Um abraço para vocês.